E aí, pessoal, tudo certo? Saiu o relatório do IRDM11 e olha, veio com bastante coisa para a gente analisar. Teve anúncio de fusão, um dividendo que gerou discussão, então bora mergulhar nesses números de setembro para entender o que está pegando. Mas antes de começar, aquele aviso de sempre, né? Isso aqui é uma análise com fins educativos, não é recomendação de compra nem de venda, beleza? A decisão final é sempre de cada um. Vamos direto ao ponto que todo mundo quer saber. O rendimento foi de 76 centavos por cota. Mas não se enganem, tá? Esse número sozinho não conta nem metade da história. Tem muita coisa por trás dele. Pois é como eu disse, esse resultado foi na verdade um verdadeiro cabo de guerra. Tivemos alguns fatores positivos empurrando para cima e outros nem tanto, puxando para baixo. Vamos entender direitinho essa disputa? Então, vamos começar olhando o lado bom da coisa, o copo meio cheio. O que ajudou a segurar as pontas e garantir esse resultado em setembro? Bom, primeiro ponto positivo, o caixa do fundo recebeu um reforço. Sabe aquele cristiano que estava com pagamento pendente? Pois é, ele pagou o equivalente a 2 parcelas de uma só vez. Isso deu uma bela ajuda. E não foi só isso. A gestão também se mostrou ativa, foi às compras e fez novas aquisições, já pensando em fortalecer o portfólio lá na frente. Agora, atenção nesse ponto aqui que é bem importante. A própria gestão da Iridium fez um comentário que, olha, é revelador. Eles disseram que essa distribuição de 100% do lucro foi algo excepcional, uma coisa pontual para esse mês. O que isso quer dizer na prática? Que essa não é a nova política do fundo. No futuro, eles podem sim voltar a guardar uma parte do resultado, a fazer uma reservinha. Ok, já vimos o que foi bom. Agora é hora de virar a moeda e olhar para o lado meio vazio do copo. Quais foram os desafios, os pontos de atenção que pesaram contra o fundo? E o relatório não faz rodeios, pessoal. O grande vilão do mês tem nome e o sobrenome. Inflação baixa. O IPCA mais fraco impactou diretamente a receita do fundo. Pensa assim, uma boa parte da carteira é corrigida por esse índice. Se o índice não sobe, ou sobe pouco, a receita que vem da correção monetária, bom, ela também fica para trás. E para não ficar só na palavra, esse gráfico aqui mata a charada. Dá uma olhada. Mais de 2/3, quase 70% do portfólio do fundo está atrelado ao IPCA. É uma dependência muito grande. Então, não tem mágica. Se o IPCA fraqueja, o fundo sente o golpe na hora. Mas calma, que o desafio não para por aí. Não é só a inflação. A gente precisa também dar uma espiada dentro da carteira e falar de um outro ponto super importante: o risco de crédito. Ou, trocando em miúdos, o risco da galera que pegou dinheiro emprestado não pagar a conta. E olha, a lista de casos que precisam de atenção não é pequena. O relatório traz em detalhes os devedores que estão inadimplentes ou passando por alguma reestruturação. Se a gente bate o olho na tabela, saltam nomes como Biwick e Vila Jardim, que têm um peso bem relevante no patrimônio total do fundo. E aqui vem o número que a gente precisa guardar. Somando todos esses casos com algum tipo de problema, a gente chega a quase 6% do patrimônio líquido do fundo. Pessoal, 5,88%. Isso não é pouca coisa. É, sem dúvida, um ponto para a gente ficar de olho bem aberto nos próximos relatórios. Beleza. Já falamos de rendimento, de inflação, de inadimplência. Agora vamos para o assunto que talvez seja o mais importante do relatório. A notícia que pode mudar o jogo de verdade para o cotista do IRDM11, a tal da fusão. Então a decisão já está tomada e o martelo foi batido. Os cotistas aprovaram em assembleia que o IRDM11 vai ser incorporado por um outro fundo, o IRM11. O que acontece na prática? O IRDM11, como a gente conhece hoje, vai deixar de existir e vai se tornar parte desse outro fundo que é maior. E como é que vai funcionar essa transição? Bom, o processo tem alguns passos. De forma bem resumida, quem tem cota do IRDM11 vai receber em troca cotas desse novo fundo, o IRIM11, e mais uma graninha em dinheiro. Mas um ponto de atenção máximo aqui. Durante esse período de transição, as cotas vão parar de ser negociadas na bolsa. Elas ficam suspensas por um tempo, ok? Mas por que essa mudança toda? Qual a lógica por trás disso? A justificativa oficial da gestora é que, ao juntar tudo num fundo só, maior e mais robusto, eles conseguirão ter uma gestão mais ágil, mais eficiente. Pelo menos essa é a ideia no papel. Certo, analisamos os rendimentos, os riscos, essa mega fusão. Mas e aí, o que a gente tira de tudo isso?
Vamos juntar as peças e resumir os pontos principais para ficar bem claro. Então, qual é o dever de casa para quem é cotista ou está de olho no fundo? Primeiro, ficar ligado nos detalhes finais dessa fusão. Como vai ser a troca de cotas, o cronograma. Segundo, não tirar o olho dos dados de inflação, do IPCA. E terceiro, e talvez o mais crítico, acompanhar de perto qualquer novidade sobre aqueles quase 6% de ativos que estão com problemas. Para fechar a conta, a gente tem uma balança aqui. De um lado, pontos fortes, uma gestão que parece estar se mexendo, que é proativa e que tem um plano com essa fusão. Do outro lado, os riscos, que são bem claros, a dependência gigante da inflação e esse risco de crédito na carteira, que não dá para fingir que não existe. No fim das contas, a grande dúvida que fica é: essa fusão vai realmente criar um fundo mais forte, um fundo capaz de lidar melhor com esses riscos que a gente viu? Ou vai ser só um fundo maior, mas com os mesmos problemas de antes? Fica aí a reflexão. E eu quero saber a opinião de quem acompanha o fundo. O que acharam de tudo isso? Deixem aí nos comentários. E claro, se curtiram a análise, não se esqueçam de se inscrever no canal para não perder as próximas.